Pronto, estamos de volta. Estamos... Então, eu estava só terminando então de explicar que essas vacinas então passaram por tudo que era necessário, elas passaram por todos os processos, por todas as necessidades das agências do mundo inteiro. Então, João, não fica preocupado com isso não, tá? E aí, outra coisa que eu estava falando nesse sentido é que ela continua sendo, como toda e qualquer tecnologia que a gente traz biológica, ela continua sendo para sempre avaliada, tá? Para sempre. E a última coisa foi sobre dose para idoso, né? Que é uma pergunta que está vindo demais. Pergunta para idoso, a vacina para idoso é a seguinte, ó. Por que a gente tem, vou tentar resumir isso ao máximo, por que a gente tem múltiplas doses de vacina? Porque a gente precisa, pode ser por algumas razões, mas nesse nosso caso, principalmente, é porque a gente precisa ensinar o nosso organismo a partir do zero de imunidade para conseguir alguma coisa. E aí, dependendo da sua imunidade básica, isso precisa de mais ou menos estímulo, quer dizer, como se você fosse aprender uma matéria na escola, e aí é uma matéria que você nunca viu, e aí se você assiste um vídeo sobre isso e o seu professor explica, você vai guardar mais isso do que se você só ler sobre o assunto uma página. É meio isso, você vai precisando de mais estímulo. E por último, a gente sabe que as variantes estão acontecendo, né? Então o vírus vai evoluindo, essas variantes vão ficando cada vez mais transmissíveis e elas vão escapando do nosso sistema imunológico. Seja ele preparado por conta de uma infecção anterior, ou seja ele preparado porque tomou vacina. Não interessa de onde que vem a sua defesa, essas variantes conseguem escapar um pouco. Essas escapam mais de um sistema imunológico que não consegue se defender muito bem, tá certo? Então, quanto mais frágil é o seu sistema imunológico, mais alerta ele tem que ficar, né? Mais mobilizado ele tem que ficar para se defender de qualquer uma dessas variantes que apareçam. Então, no caso dos idosos, essa desmobilização do sistema imunológico, do nosso exército de defesa, ela acontece antes do que acontece num paciente mais jovem. Então, o mais jovem consegue ficar isso mais tranquilo, o mais idoso vai perdendo essa proteção com mais facilidade. E aí, a perda de proteção com mais facilidade num paciente que tem mais dificuldade na sua defesa, porque é hipertenso, porque é diabético, porque tem alguma outra doença, é ainda mais complicado. Então, a quarta dose, tudo para dizer que a quarta dose para pacientes acima de 60 anos, não há dúvida de que tem um grande corpo de evidência que é favorável. Não existe overdose de vacina, não existe... que muita gente pergunta, né? Eu vou tomar, vai dar ruim. Não, não vai dar ruim. Não tem overdose de vacina, não tem problema de misturar algumas dessas tecnologias. A única que a gente tem que não tem evidência suficiente para ser aplicada no sentido de que tenho certeza que vai ajudar a prolongar essa imunidade no idoso é a Coronavac como quarta dose. Isso a gente não tem, a gente não recomenda que faça. Mas pode ser Pfizer, pode ser Janssen, pode ser AstraZeneca. Não tem um risco aumentado de trombose nessas pessoas, mesmo que você tenha trombose ou seja trombofílico, tá bem? O perfil que sofre um pouco mais com esse risco, que é muito raro, mas quem está sob um risco um pouco maior são adolescentes de, sei lá, de 12 a 17 anos, mais ou menos, mas que não fazem normalmente a vacina de AstraZeneca, a gente faz a vacina da Pfizer aqui. Então, não tem problema nenhum em fazer acima de 60 anos. Abaixo de 60 anos, só faz uma nova dose se for imunossuprimido. Porque para todas as outras pessoas não tem evidência de que vale a pena fazer uma quarta dose, tá? Então, quarta dose acima de 60 não tem problema. Quarta abaixo de 60 só se for imunocomprometido. Falei pra caramba, mas espero que tenha... Não, mas tá tudo ótimo. Quanto mais, então, melhor. Eu estou segurando o celular aqui porque ele esquentou, então vamos ver se agora ele fica bonzinho. Uma das pessoas que está participando da live, ela pergunta se é seguro mandar os filhos para a escola, que um deles tem rinite e o outro tem herpes zoster. Os dois estão vacinados. Tá. A rinite, ela não é nenhum tipo de... como é que eu vou dizer?
nem de sinal de imunossupressão, né, de um comprometimento imunológico, nem um fator de risco para uma doença respiratória maior, não é. Ela só é chata, desagradável, mas ela não te bota sob risco. Então, nesse sentido, eu não ficaria preocupada. Herpes zoster, para quem não se lembra, é o mesmo vírus da catapora. Então, quem teve catapora não fica curado da catapora. Fica curado daquela manifestação inicial da catapora. Aquilo não volta. Mas o vírus dorme lá na nossa coluna, lá no nervo da nossa coluna, na raiz. E aí, Chato, né? um porre. Aí, quando a nossa imunidade baixa por alguma razão, ele acorda, ele se sente, opa, agora é minha hora, então ele vai lá e caminha pelo nervo e aparece na pele, causando aquelas lesões que as pessoas chamam de cobreiro, que dói, que é chato, né, que é super desagradável. O zoster em si também não é um fator de risco para a Covid, para nada disso. Mas quando ele acontece, é sinal de que houve alguma queda da imunidade. Então, ele fica mais como um alerta para a pessoa entender que, poxa, olha, alguma coisa aconteceu que deixou essa criança ou esse idoso, enfim, mais suscetível, mas não é um fator de risco para a Covid grave, não é nada disso, não. Só tem que ficar atento sempre. Aproveitar um gancho aí com herpes zoster, tem uma pessoa que perguntou aqui se já chegou a vacina nova para herpes zoster e o que você diz em termos de recomendação para as pessoas que... Normalmente ela está indicada para as pessoas mais idosas, acima de 60 anos. Isso. Pelo menos acima de 50, normalmente acima de 60. Tem que ter uma indicação bonitinha, porque, por exemplo, para herpes zoster oftálmico, tem alguma coisa questionável para outras localizações ou para outros tamanhos de lesão, ela pode ser mais indicada. Então, é interessante que consulte alguém, consulte o infectologista ou o médico que lhe acompanha para entender se para você, na sua circunstância, essa é a melhor das... Consultar, né? Até porque não está disponível no Sistema Único de Saúde essa vacina, né? Não é disponível, ela não é uma vacina barata, né? Então, ela precisa ser bem indicada. Por isso que é importante ter sempre a avaliação de um profissional de saúde. Porque o que está no Sistema Único de Saúde já está aprovado, já tem todo um protocolo, daí está disponível para quem está indicado, vamos tomar, né? Não é que se tiver no privado é estranho, não é isso, mas é porque Não, só para as pessoas entenderem isso, né? Mas é que quando você tem no serviço público, é porque vale a pena para o sistema de saúde fazer isso de uma maneira populacional, porque o risco-benefício é bom em termos de população e porque gera economia para o sistema de saúde. Então, as vacinas que estão disponíveis no sistema privado, elas podem ser muito boas para algumas pessoas, mas não necessariamente devem ser feitas para todo mundo. Aqui o Tadeu faz uma pergunta que por que durante a pandemia só morreu gente com Covid? Não morreu ninguém com outras doenças, tudo era Covid, sem contar que os governadores e prefeitos aproveitaram para superfaturar compras de equipamentos que nem eram entregues. E na minha família, todos tiveram Covid e ninguém morreu. Eu, por exemplo, nem remédio tomei. Quanta coisa, Tadeu! Então, eu vou começar pelo final. Eu também não tomei remédio nenhum e também não tive. A vida é assim. A Covid tem uma grande vantagem nesse sentido, que é a de você poder controlar a sua exposição e nesse controle de exposição você controlar o seu risco. Então, eu conheço um monte de gente que também não teve, porque conseguiu controlar o seu risco, né? Não é o que acontece com outras pessoas. Com relação a governadores e prefeitos, né? A gente faz política de saúde pública para chegar nas pessoas e mudar a vida das pessoas. A gente não pode responder por todo mundo que está no meio do caminho. Eu acho que muita gente fez trabalho sério e muita gente não fez, como a gente está acostumado a acontecer nesse país. Mas não deveria estar acostumado. Então, lembro a todos que existe até amanhã a chance de você regularizar o seu título de eleitor. E se você achar que tem alguma coisa que precisa mudar e através do seu voto você achar que isso é o que deve ser feito, então você vai lá e exerça a sua cidadania. Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente está falando não é só de você eleger alguém, mas é de você cobrar
as coisas. Então, isso Tadeu, que você está falando, precisa ser cobrado pela população inteira de quem vocês elegeram. Então, vai lá, bate lá na sua cidade, conversa com a pessoa. Os gestores são funcionários nossos. Então, você vai lá e fala, escuta, quero saber o que você fez com o dinheiro que eu paguei de imposto e que você recebeu nessa história. É seu direito, tem que fazer, tá? E com relação de quem votou, né? Em quem votou, o que está fazendo. Primeira coisa, né? Que se eu perguntar para vocês aí, qual foi, principalmente aquelas que a gente não tem muita intimidade, talvez, assim, né? Tipo, deputado, qual foi o último deputado que você votou? A maior parte não vai nem lembrar. Então, assim, o vereador também não vai lembrar. Então, assim, a gente tem responsabilidade nisso. Não é só criticar que tem que fazer e apontar as coisas que tem que apontar, mas a gente também tem que assumir a responsabilidade da gente. Tá bem. Agora, com relação à primeira coisa que ele falou foi sobre que eu fui de trás para frente. Que ninguém morreu de Covid. O pessoal só morreu de Covid, que ninguém morreu de mais nada. Então, isso foi o que você, Tadeu, ficou sabendo, né? Porque era o grande assunto, é o que as pessoas contavam e passavam na televisão. Ninguém escrevia e botava na televisão, olha, morreram 4.000 pessoas, até porque não morrem 4.000 pessoas por dia de muitas doenças, né? Então, principalmente uma doença nova. Então, isso é claro que chamou atenção, mas as pessoas não deixaram de morrer do coração, as pessoas, pelo contrário, né? Foram 2 anos de pandemia, 2 anos as pessoas sem cuidar da saúde, sem ter acesso aos serviços de saúde da melhor forma, mais sedentárias, se alimentando mal, com problemas econômicos. Então, isso tudo reflete na saúde. As pessoas morreram sim de coração, morreram sim de problemas neurológicos. A Covid interferiu nisso tudo. A Covid piora quadros cardiológicos, ela piora quadros neurológicos. Então, essas coisas não são reais. Então, eu lamento muito que a sua percepção seja só morreu de Covid. Não é verdade. Exatamente. Fora os problemas psicológicos, né? Que afetam tanto a gente depressão, né? Mental, né? Porque saúde mental, olha, piora do uso de substâncias ilícitas, piora do alcoolismo, piora da violência sexual contra crianças e adolescentes, piora da violência contra a mulher, piora da saúde mental, aumento do índice de suicídio. Tudo isso aconteceu. Agora, não é porque a gente não está falando isso todo dia no jornal que isso não acontece. Então, você ouviu muito falar sobre a Covid porque foi o assunto que mobilizou o mundo inteiro. Mas quem trabalha com isso sabe que não foi assim. É verdade. Eu acho que a gente precisa escolher as fontes que a gente vai buscar as informações. Às vezes a pessoa só olha o que está aparecendo na televisão, mas a gente que é profissional de saúde tem que olhar os dados, os boletins epidemiológicos. Então, talvez a sua percepção não tenha sido essa por causa das fontes que você olhou, né? E é natural, né? É natural também. Então, assim, principalmente quando a gente ficou muito preso por conta da pandemia e as pessoas ficam muito nervosas e elas ficam... muita gente, e eu entendo, procura aquelas fontes que dizem o que elas querem ouvir. O cidadão, embora não deva, tem até uma prerrogativa de fazer isso, porque ele não está preparado com essa história, né, para lidar com isso. Mas o profissional de saúde pública não pode ceder a isso. Ele tem que trabalhar com a ciência, com as evidências e com os dados de vida real. Se você misturar politização, eu não estou falando de política, política é uma coisa que a gente respirar, a gente está fazendo isso, mas se você misturar partidarismo, fulano de tal, ou cicrano, ou não sei, nessa história acabou. A gente precisa entender que saúde e saúde pública estão acima disso tudo. Se não tiver acima desse treco, tá todo mundo lascado. Aí a gente fala de saúde pública como um projeto de poder e não como um projeto de país. Saúde tem que ser um projeto de país. E é por isso que a gente, infelizmente, ainda está passando por coisas difíceis. Exatamente. E lembrando mais uma vez, eu acho que talvez tenha sido até no seu depoimento, você me corrige se eu estiver errado, porque quando você vai falar sobre ciência, não é uma coisa assim que você vai ouvir a opinião de cada um, fala o que quer, não é. Você tem que olhar a ciência, aquilo que é confiável, e existem padrões para você confiar naquilo que você escuta. Foram séculos ver ciência.
séculos para desenvolver métodos, séculos para a gente ter certeza de que aquela informação que a gente passa para as pessoas, ela é real. Não pode ser desfeito em 2 segundos de Twitter, sei lá, entendeu? Não pode. Não é assim que funciona. Perfeito. Vamos para mais pergunta aqui. A Priscila quer saber sobre a sua opinião e orientação com relação à vacinação em crianças menores contra a Covid. Eu não sei exatamente o que ela chama de crianças menores, mas vamos lá. Bom, o que a gente tem disponível no país hoje são vacinas para crianças acima de 5 anos. É super importante vacinar essas crianças, como é importante vacinar todo mundo que é vulnerável, né? E no caso da Covid, como é uma doença nova, ninguém tinha imunidade contra ela, ninguém tinha uma defesa contra ela. Então, todo mundo está vulnerável. É por isso que a gente tem que vacinar todo mundo. Quando a gente fala de criança, das faixas etárias extremas, tanto de idoso quanto de criança, a gente está falando de organismos que são naturalmente mais vulneráveis, mais suscetíveis à doença. Então, esses precisam ser ainda mais protegidos. A gente, felizmente, tem vacina para o idoso. A vacina para criança, aqui a gente só tem disponível ainda acima dos 5 anos. Mas a gente tem uma perspectiva um pouco... esse horizonte. Mas ela perguntar. Tanto para a Coronavac, que a gente faz aqui também um movimento, a gente tem feito um movimento, porque a Coronavac o Butantan já pediu autorização para a Anvisa, né? Para autorizar o uso dessas crianças acima de 3 anos de idade, mas a própria agência, que é um órgão sério e independente, disse que precisa de mais dados para cumprir aquela legislação que é a mesma para todo mundo, tá? Então não é implicância com o Butantan, não é implicância com não sei o quê. Você precisa entregar as informações. E ao que parece, ao que a gente é informado, essas informações não chegaram da maneira como elas precisam. Então, você simplesmente não pode aprovar um treco só porque existe uma pressão. Você precisa ter certeza, porque você, né, a Anvisa vai responder por isso depois. Então, a gente está nesse aguardo dessa liberação, né, de chegarem os dados da Anvisa, avaliar e autorizar a vacina acima de 3 anos. Mas a gente já tem também pedidos em alguns locais do mundo para vacinação com a vacina da Moderna, por exemplo, para crianças acima de 6 meses de idade. Tomara, né? E a Moderna teve uma reunião esse mês passado com o Ministério da Saúde e disse que vai pedir também autorização para comercialização no Brasil, também para crianças acima de 6 meses de idade. Quer dizer, não só para o adulto, mas também para a criança nessa faixa etária. Então, a gente está na esperança de que essas coisas aconteçam com celeridade, porque a gente entende a angústia dos pais, dos profissionais de saúde, né, em lidar com isso. Lembra vocês que a gente, de novo, está entrando num momento, né, que é o momento do inverno, que aumenta as doenças respiratórias, que as crianças já vão mais mesmo para a emergência, já é mais difícil, e a gente já está com a maior parte dos CTIs pediátricos nas grandes cidades já lotados. Então, proteger essas crianças é prioridade. Então, a gente precisa olhar para isso também. Agora, abaixo de 6 meses, a gente não tem perspectiva nenhuma. E aí, o que é importante? É importante que as mães se vacinem. E é importante que elas amamentem. Por quê? Porque não é a vacina que passa pelo leite, não é isso. A mãe produz a sua defesa, os seus anticorpos, e esses anticorpos passam pelo leite materno e chegam nessa criança. Então, se ela é amamentada durante esses meses, ela tem algum grau de proteção. Eu não sei, ninguém sabe dizer o quanto de proteção que passa, mas que tem proteção, assim como tem para outras doenças infecciosas que a mãe passa, né, os anticorpos para os filhos, isso a gente já sabe que tem, e é a melhor coisa que a gente pode fazer por essas crianças até esse momento. Ainda na questão das crianças, veio uma pergunta aqui sobre a liberação do uso de máscaras nas escolas, né? Então, tem crianças que estão nas escolas que elas não estão vacinadas ainda, mesmo indo para a escola, né? O pessoal indo para a creche, crianças pequenas que não estão sendo vacinadas, né? O que você diria sobre esse assunto? Pessoalmente sou contra. E aí eu vou explicar por quê. As crianças, muitas dessas crianças, como você falou, elas não são vacinadas
ou porque não tem ainda vacina para a idade delas, e muitas porque ainda há um grande movimento de ignorância, né, que infelizmente afeta a grande parte da nossa população, de desinformação, e que coloca essas crianças sob risco. E aí eu acho incrível, Liliana, porque assim, ó, os pais se vacinam, eles se protegem, mas a criança que se lasque, né? Então, e aí deixa essa criança super vulnerável. Então, nessa população ainda tem muita gente, principalmente em creche, né? Tem muita criança que não tá, ou se não são todas, que estão vulneráveis, não tem proteção nenhuma. Dos funcionários, né, que estão trabalhando ali, é claro que precisa ser exigido que eles sejam plenamente vacinados, porque você reduz o risco tanto deles adoecerem quanto deles passarem para essa. E aí tem muita gente que fala assim, mas em casa tá sem máscara, mas no transporte público tá sem máscara, vai fazer isso na escola? Bom, a escola é onde essas crianças passam a maior parte do tempo delas. Então, se elas ficam 4 horas, 5 horas numa escola, tem gente que fica mais tempo porque os pais estão trabalhando, mas aquele é o momento em que elas interagem umas com as outras, e é por isso que tem tanta infecção respiratória nessa idade. Elas interagem, elas brincam, elas dividem coisa, botam coisa na boca. Então, quanto mais você conseguir minimizar o risco, até pelo menos você ter condição de vacinar essas crianças, melhor. Então, eu acho que escola devia manter máscara, hospital devia manter máscara e transporte público devia manter máscara. No mínimo isso. Perfeito. O Getúlio pergunta, ele diz que queria parabenizar você pelo seu desempenho, comprometimento, profissionalismo como infectologista e ser humano. Ele diz que ele tem 73 anos, que ele é engenheiro, que felizmente goza de boa saúde, já tomou a 3ª dose, já pode tomar a 4ª, né? E a minha pergunta qual a necessidade e segurança para idosos tomarem a 4ª dose? Acho que você já respondeu bem isso, né? E se há algum risco de ocorrência de interação medicamentosa para quem toma a vacina de Covid? No momento em que ele já agradece a sua atenção. Eu agradeço primeiro a mensagem, fico muito feliz pelo carinho. E não tem nenhum problema. Na verdade, é bom até aproveitar o momento para você ir uma vez só no posto de saúde e pode vacinar sim. Acima de 12 anos, todo mundo pode vacinar gripe e Covid ao mesmo tempo, tá? Um em cada braço, tá tudo certo e já vai para casa protegido pelas duas. Eu acho até que teve... boa pergunta, porque teve um momento que estavam pedindo os 15 dias. Acho que porque não tinha informação, né? Agora a gente já tem dados bastante aí a respeito disso. A gente demorou mais aqui a adotar isso. No exterior, eles reduziram isso muito rápido. A gente ainda levou algum tempo. Mas importante é saber que a partir de agora, acima de 12 anos, pode vacinar ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Exato. O José pergunta sobre a Covid, que você foi contra o tratamento precoce, e o que diz da vacina, foi ou não tratamento precoce com todas as reações que estão acontecendo? Se você também é contra aumentar a imunidade do indivíduo para resistir à doença. Não entendi muito bem a pergunta, mas eu li do jeito que ele falou. Qual é o nome? Qual é o nome dele? É o José Luiz. Ô, José Luiz, então, eu não sou contra o tratamento precoce que foi dito. Ele não existe. Então, eu não posso ser a favor de alguma coisa que não existe. E também não é uma opinião, é a ciência. Então, essas medicações foram investigadas pelo mundo inteiro. E o que se mostrou é que não só elas não funcionam, como elas aumentam o risco de vários eventos adversos pelo uso delas. Principalmente, quanto mais gente usar, maior o risco que tem. Então, não é uma questão pessoal, eu não fui contra. Ele não existe. Então, se ele não existe, não dá para ser usado, muito menos como política de saúde pública. Isso não é possível. Agora, essa história de essas reações que estão tendo, não estão tendo também, sabe? Então, assim, eu lamento informar, mas não estão tendo. E aí, o que importa disso tudo? O que as pessoas precisam saber? As pessoas precisam saber que essas reações, elas são monitorizadas. Existe todo um sistema, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, que avalia, eu falei lá no começo isso da nossa conversa, né? Ela avalia como é que essa vacina, ou a medicação, ou essas coisas todas,
estão se comportando com as pessoas, porque ao menor sinal de que, opa, tem alguma coisa acontecendo que não estava no gibi, vai lá e recolhe. É assim, a gente já cansou de ver esse monte de coisa. Então, não está dando nada disso. Você mesmo se desconfiar, não precisa comprovar, tá? Não precisa nada de comprovação. Se você desconfiar que uma medicação ou uma vacina tem a ver com algum evento adverso que você ou alguma pessoa que você conhece desenvolveram, você mesmo não precisa de médico, não precisa de enfermeiro, não precisa de odontólogo, não precisa de nada. Você mesmo pode ir lá e denunciar via aplicativo para a Anvisa e falar: Anvisa, tô achando que aconteceu tal coisa. Entende? Então, assim, é muito difícil. É por isso que a gente tem que falar as informações de uma maneira transparente, porque senão é muito mais fácil você fazer brotar na cabeça das pessoas todo um esquema mirabolante, conspiratório, de que estão escondendo e o tio do meu vizinho, do padrasto de não sei quem morreu. Né? A gente não trabalha com ficção, a gente trabalha com vida real. E na vida real a gente está de olho nisso e a gente só faz essas coisas porque a gente sabe que está ajudando mais do que está atrapalhando. Perfeito. Só para complementar aí, eu acho que é muito importante a gente lembrar, e você falou muito bem sobre isso, que as coisas não são opinião, é ciência, as coisas precisam ser computadas de uma maneira padronizada. E isso a ciência faz. Não é experiência, exatamente, o tio do vizinho teve. Porque se a gente pensar até em Covid, a maioria das pessoas não morre. Né? Então, o pessoal estava falando assim, todo mundo aqui em casa teve Covid e ninguém tomou remédio nenhum e não aconteceu nada. Na maioria das pessoas não acontece mesmo. Mas é que infectou tanta gente, mesmo sendo uma porcentagem que é pequena, esses números chegaram a essa loucura que chegou o Brasil de 4 mil mortes por dia. Né? Então... Mais do que isso, é a ideia de que essas mortes eram evitáveis. Essa é a tristeza. Né? É esse o problema. Não é assim, eu achei que não deu certo, mas morreu, não tinha nada para fazer. Não. Vai morrer mesmo, já está na hora. Né? Não, não é assim. A gente tem aí 650, quase 1.000 mortos, né? Mais ou menos por essa faixa, e pelo menos 3/4 disso poderiam ter sido salvos. E não sou eu que estou falando isso, são os estudos todos que mostram isso. Se a gente tivesse tido um comportamento na média dos outros países, 3/4 dessas pessoas não teriam morrido. Isso quem trouxe essa informação, né, quem veiculou para todo mundo essa informação assim, para a gente aqui no Brasil, foi o meu querido Pedro Halal, lá mesmo na CPI, né, epidemiologista, ele falou sobre isso. Então, não tem nada mais triste. Morte é uma coisa que a gente não tem esse poder todo sobre, né? A medicina é limitada, ela avançou muito, mas tem uma grande limitação. Mas morte evitável, não. Morte evitável significa que a gente podia ter feito alguma coisa se tivesse a organização para fazer. E essas são imperdoáveis. É triste mesmo. E o que é bom é que a gente aprendeu bastante coisa e que as pessoas estão se prevenindo mais, cada vez a gente tem mais medicações de verdade, né, comprovada com ciência, que está funcionando. Né, e a gente vai desenvolver cada vez mais coisa, né? A gente vai ter cada vez mais história. Então, a ideia é que a gente aprenda, incorpore, aproveite e vá daí para frente. Essa que é a ideia. Não para trás, né? Nem ficar parado, que é o que aconteceu com a gente. Exatamente. Queria fazer mais uma perguntinha para você com relação aos testes, né? Qual o benefício de fazer os testes de antígeno, especialmente nesses encontros familiares? Qual que é a frequência de fazer? Inclusive, um dos congressos que eu costumo ir, eu não vou esse ano, justamente porque eu ainda não me sinto confiante de viajar internacionalmente. E é um congresso de controle de infecção. Então, uma das políticas que eles fizeram com relação a isso é de fazer teste diário nas pessoas que estão frequentando a convenção e uso de máscara dentro das salas, mas que todas as pessoas que estiverem lá, mesmo as vacinadas, vão fazer os testes, né? Então, eu queria saber o que você acha, não o que você acha, qual é o seu entendimento com relação, porque parece que acha é achismo, não é opinião, não é palpite.
qual é o seu entendimento aí da validade de você fazer os testes? Então, por exemplo, numa Páscoa, se a gente testa todo mundo, qual que é o benefício da gente fazer isso familiarmente, em congressos, em convenções? O que você acha eu dos acho, testes? E dos o que a autotestes, né? gente sabe dessas ferramentas, né? Essas ferramentas se complementam. Então, por exemplo, se você é como se fosse uma cebola, né? Você está lá no meio da cebola, quanto mais camada dessas coisas você tem, mais protegido você tá. Então, se você está vacinado, você tem um risco muito menor de adoecer de forma grave. Esse é o grande benefício da vacina. E você tem alguma redução na sua capacidade de transmitir o vírus se você pegar a doença, tá? Não é o objetivo principal da vacina, mas há uma reduçãozinha nisso daí. Então, como é que você complementa essa tentativa de redução? Você complementa com a máscara, porque a máscara é uma coisa física, uma barreira física. Você tá lá, é tipo camisinha, uma barreira física, né? Você tá ajudando a diminuir esse risco. Quando você fala em testar pessoas, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque testes têm suas dificuldades, né? Os testes têm suas falhas, principalmente com o surgimento de novas variantes. Essa tecnologia de teste ela tem que ir acompanhando isso, que não é simples. E mais do que isso, tem custo. Então, se a gente falar numa população como a nossa brasileira, que tem tantas dificuldades, como é que você orienta que quando as pessoas forem se encontrar, depois de passar por transporte público, depois de ficar apinhado porque não tem ônibus em quantidade suficiente no horário do rush, não tem distribuição de máscara, tem que comprar álcool gel do próprio bolso. Como é que você ainda vai falar, olha, faz teste porque vai ser melhor para você? Não dá para fazer isso. Então, eu acho que o benefício de testar ele é muito específico. Então, se você vai para um lugar, para uma convenção, para uma coisa que vai arcar com isso para você, são outros 500. Agora, se você orientar uma família brasileira a tem fazer... países que estão distribuindo, né, os testes, né? Tem muitos, né? A Áustria, não sei se ainda continua fazendo, mas até há pouco tempo, mandava PCRs, 8 PCRs por semana para sua casa, se você quisesse. De graça. Opa. Então, assim, a nossa política de saúde pública, nesse sentido, ela foi extremamente falha. E nesse momento, essa coisa de você ter o autoteste, ela é interessante, mas ela também é sectária. Ela também caro, né? Ela é elitista. Elitista, com certeza. Porque ela permite que quem tem dinheiro faça. Quem não tem, está lá apinhado no ônibus. E essas coisas, a gente deveria se revoltar com isso, entende? A gente devia... Isso devia incomodar a gente a tal ponto da gente considerar isso nas decisões que a gente toma no dia a dia. Perfeito. Eu queria abrir um espaço para você falar o que você quiser agora, porque eu não quero tomar mais o seu tempo. Adoraria, né? Passar a noite aqui batendo papo com você, uma delícia. Obrigada. Fazer as suas considerações e falar para o pessoal o que você quiser. Então, tá bem. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, agradecer a Cristófilo. Eu acho sempre legal, no mínimo, assim, importante da gente conversar sobre isso, desmistificar as coisas. Mais do que eu falar alguma coisa, é ouvir o que as pessoas querem saber, né? Que vão se tornar informações úteis para elas no dia a dia. Mas eu queria muito agradecer quem está aí. Eu estou vendo um monte de carinha conhecida que entrou por aí, que deu boa noite, que né, se fez presente. Então, eu também agradeço e acho que é super importante entender que quando você tem a informação, é a sua obrigação de cidadão repartir a informação correta. Tudo que a gente faz enquanto população são pactos de cidadania. Aquilo que você faz para você impacta no que acontece com a outra pessoa. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Isso funciona na saúde, isso, né, na medicina, isso funciona na saúde pública, isso funciona na odontologia. É preciso entender que todos nós, profissionais de saúde, somos um corpo só
eu preciso de vocês, eu preciso dos odontólogos, dos agentes comunitários de saúde, a quem eu presto sempre a minha reverência absoluta, aos enfermeiros, aos técnicos, aos físios. A gente precisa trabalhar em conjunto. Eu gostaria muito que essa pandemia tivesse ensinado como um grupo, a pensar como pessoas que pertencem a uma sociedade única e que sabe que precisa agir para proteger uns aos outros e que não pode tolerar que absolutamente ninguém, seu vizinho, seu conhecido, seu colega de trabalho, o gestor que você elegeu, ninguém deveria ser maior do que isso. Então, o que eu queria, né, assim, espero que tenha funcionado para vocês responder as perguntas todas que vocês fizeram. Tenho certeza que tinham outras, mas a gente vai, né, a gente continua na vida a falar sobre isso. Mas eu acho que daqui para frente, principalmente nesse ano que a gente está vivendo nesse país, a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas decisões. Então, não estou falando de jeito, não estou fazendo campanha, não estou falando para vocês votarem em A ou B, não estou fazendo nada disso. Eu estou advogando pela lucidez. Então, tenham lucidez ao exercer o seu direito de voto, porque na hora que você fizer isso, para quem quer que seja, tá? A gente tem eleição para um monte de cargo esse ano. Pensem no que aconteceu na sua vida, pensem nos últimos, sei lá, todos os seus anos de vida, naquilo que você gostaria que acontecesse, nas necessidades que você tem e que a sua comunidade tem, em como essas pessoas podem responder por isso, porque isso faz parte da saúde pública. Saúde pública não é só ter hospital ou posto de saúde. Saúde pública é ter emprego, ter economia, né, funcionando, é você ter segurança, você não se sentir aflito, você tanta coisa que compõe a saúde pública que ela parte da nossa lucidez em escolher quem vai organizar esta bagaça, como o povo fala. Então, a única coisa que eu queria pedir é isso, assim, que a gente tivesse lucidez, que a gente não se deixasse levar por falsas promessas, da onde elas vierem. Sei que não é fácil, sei que o brasileiro luta por comida todos os dias, mas para a gente sair dessa história, só se a gente estiver junto e pensar dessa forma. Então, queria que as pessoas entendessem que eu faço parte disso tudo, assim como qualquer outra pessoa, e que eu estarei aqui, assim como você estará, Liliana, para fazer a nossa parte sempre que for necessário. Mas falei pra caramba, meu Deus! Eu só queria... que bom! Eu passava a noite inteira escutando. Delícia. Um beijo para todo mundo, muito obrigada pela confiança e a gente segue nisso tudo sempre que for necessário e que for possível. Eu estou aqui. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você. E eu queria também lembrar que quando a gente não vota em ninguém, a gente está deixando o outro escolher para a gente. Então, acho que é mais uma lembrança aí para todo mundo pensar antes de votar e estudar antes de votar. Igual a gente estuda para a prova, vai estudar quem está disponível aí, né? Para fazer a sua melhor escolha. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Lembrando que essa semana a gente tem dia 5 de maio, que é o Dia Internacional de Higiene das Mãos. A gente tem o Dia das Enfermeiras no dia 12. E a gente tem muita programação aí para comemorar tudo isso. A gente tem o Bob, que é Biossegurança em Odontologia para o Brasil, que a semana que vem vai para o Centro-Oeste, Tocantins. Então, estão todos convidados aí para participar. Obrigada, doutora Luana, pela essa delícia de noite. Que todos votem aí em você para esse faz a diferença, a gente faz diferença. Estou fazendo campanha, porque acho que a gente precisa de mais cientista fazendo a diferença, e eu acho que isso a pandemia fez. Dá a importância e dá visibilidade para as pessoas que fazem ciência, para a saúde e para a responsabilidade sobre tudo isso. Obrigada. Um beijo bem grande para você, para a sua vida, que você continue sendo essa pessoa não só tão lúcida e tão agradável e que expõe as coisas de uma maneira simples que as pessoas possam entender. E é assim que acho que a gente vai ajudar que as pessoas se informem mais
e conheçam mais para tomar suas próprias decisões. Meu muito obrigada e obrigada a todos. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Uma ótima noite.